Muito boa tarde, senhora doutora. Muito boa tarde, senhor professor. Como vai? Bem, muito obrigado. Consigo também, vejo que está em boa forma. Muito bem, muito obrigada. Vamos então dar início a esta primeira sessão. Os colegas, com certeza, entretanto, vão entrando. Muito boa tarde, a todos os colegas e a todas as colegas que aqui nos estão a ouvir, e são muitos, creio que serão à volta de 320 colegas. Muito obrigado, em representação da Delegação de Braga, da Ordem dos Advogados, por terem aderido massivamente à frequência deste curso intensivo sobre arrendamento urbano, com a duração total de 30 horas, ao qual hoje damos início. Este curso foi organizado pela Delegação de Braga, da Ordem dos Advogados, e eu, muito modestamente, atrevi-me a coordená-lo cientificamente. Esperemos que corra bem, de certo, irá correr. Um agradecimento particular e penhorado ao Sr. Professor Dr. António Menezes Cordeiro, pela permanente disponibilidade, pela cordialidade e por nos ter conferido a honra de nos proporcionar esta sessão inaugural do curso. O professor Menezes Cordeiro dispensa apresentações. Não há advogado nem advogada que não tenha um dos seus livros em cima da secretária como instrumento fundamental de trabalho, pelo que aquilo que eu irei referir em termos de currículo do Sr. Professor é um mero resumo, e desculpe-me se me faltar alguma coisa, de certo faltará de muito relevante. O Sr. Professor António Menezes Cordeiro é licenciado e doutorado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, desenvolve diversas atuações noutras universidades, designadamente na Alemanha, em França, em Itália, no Canadá, nos Estados Unidos, em Angola, Cabo Verde, Guiné, Macau e Moçambique. É professor catedrático da Faculdade de Direito de Lisboa, onde exerceu diversos cargos académicos, designadamente presidente do Conselho Diretivo, presidente do Conselho Científico, presidente da Assembleia de Representantes. É desde 2002 o decano do Grupo de Ciências Jurídicas e desde 2014 coordenador do Centro de Investigação de Direito Privado. Tem cerca de 400 escritos publicados. Pertenceu à comissão da revista da Ordem dos Advogados entre 1980 a 2016. É diretor adjunto da revista O Direito e ainda diretor da revista de Direito das Sociedades, assim como da revista de Direito Civil. É advogado desde 1980 e jurisconsulto desde 1985. Participou como árbitro em arbitragens nacionais e internacionais. É sócio fundador da Sociedade de Advogados António Menezes Cordeiro e Associados. Senhor professor, passo de imediato a palavra para nos trazer aqui hoje o tema dos grandes dilemas do arrendamento urbano. Faz favor. Muito obrigado, senhora doutora Ana Cristina dos Santos. Eu suponho que me está a ouvir bem. Sim, perfeitamente. Então, vou prosseguir. Olha, antes de mais, muito obrigado pelas suas palavras gentis, muito obrigado por este honroso convite, que eu aceito com todo o gosto. Sabe que eu sou filho de um transmontano e de uma alentejana, de modo que gosto muito do norte e gosto muito do sul. Mas tenho grandes amigos no norte. Eu fui aluno do Colégio das Calvinhas durante uns anos, ali em Santo Tirso, não é? E conservei desde essa altura bons amigos no norte, se me tiverem a ver. Um abraço para todos. Em relação às senhoras doutoras, aos senhores doutores que podemos estejam a ouvir e a ver, aqueles que eu conheço, pois é um gosto estar novamente convosco, aqueles que não conhecem, passo a ter muita honra em conhecê-los. Muito bem, senhora doutora, então, com a sua benevolência, vamos falar um pouco sobre o arrendamento urbano de grandes dilemas. Eu queria começar por solicitar o meu ilustre auditório. Sabem que o nosso país é um país pequeno, mas é um país com grande coração, é um país muito rico em leis, isso é uma tradição
remonta à lei de 18 de agosto de 1769, a lei da Boa das Marquês de Pombal, não é? Que admitiu que se aplicasse na nossa terra direito estrangeiro sempre conveniente. Nós estamos muito habituados a lidar com normas estrangeiras. Claro que elas aplicadas por nós já não são estrangeiras, a gente dá-lhes um jeito e ficam rapidamente nacionalizadas. E depois que o nosso país é muito rico em leis, mas o nosso país é muito rico em comentadores políticos. E, portanto, eu ir aqui falar agora sobre o arrendamento urbano, grandes dilemas, parece que vem fazer comentário político, até porque todos nós sabemos o que se passa nesta terra. Este se causa, eu sou apenas um humilde jurista, portanto, eu vou procurar fazer uma abordagem jurídica a este problema do arrendamento, cuja solução, penso, de resto, não está à vista. Devo ainda dizer o seguinte, não, o tratamento jurídico é um tratamento à base da ciência do direito. Portanto, eu considero que os juristas são cientistas do direito. Isso implica que o direito seja efetivamente uma ciência. Não uma arte, não uma retórica, mas uma ciência. Se é uma ciência, tem regras. E, designadamente, se é uma ciência que permite prever o resultado dos fenómenos que para ela sejam relevantes. Nós sabemos que a água ferve a 100 graus, seja quais forem as circunstâncias, a pressão média do mar, ela vai ferver a 100 graus, e agora nós juristas podemos prever as decisões que o direito comporta para os problemas? Se sim, é uma ciência. Se não, será, na melhor das hipóteses, uma arte. Ora bem, se for possível, juristas, sem contacto uns com os outros, perante um determinado problema, formulem todos a mesma solução, então sim, estamos em face com a ciência. Portanto, a grande aposta dos nossos dias é nós, juristas, nós, advogados, nós, consultores, enfim, o que for, nós somos cientistas do direito. Bem, mas então, se somos cientistas do direito, precisamos de laboratórios para poder fazer as nossas experiências e para verificar a justeza das nossas soluções. E nós não podemos fazer experimentação social. Já porque a experimentação social seja experimentação humana, isso não é possível, eticamente. E depois, porque a experimentação social é muito lenta. Nós encontramos uma solução, aplicamos e só passados uns anos é que vemos quais são os efeitos. Então, nós precisamos de laboratórios. E temos dois excelentes laboratórios. O primeiro chama-se História e o segundo chama-se Direito Comparado. Quanto à História, meus amigos, muito poucos problemas. Então, na área do arrendamento, eu estou tentado a dizer que muitos problemas surgem de novo que não tenham ocorrido já no passado. Muitas das questões que nós encontramos hoje em dia em matéria de arrendamento surgiram nos finais do século XIX, princípios do século XX. E nessa altura tiveram soluções. E nós sabemos muito bem, neste momento, objetivamente, quais são os resultados das soluções que foram encontradas. E por isso nós podemos aí testar antecipadamente as soluções que agora estão a ser apontadas. Com o direito comparado, meus amigos, como calculam, o nosso país tem especificidades, mas muitos dos problemas que nós enfrentamos já surgiram noutros países e também aí tiveram soluções. E nós podemos ver quais são os resultados das soluções que aí foram encontradas. Portanto, são dois laboratórios das quais o jurista, o legislador, o prático do direito, o magistrado, o advogado não podem nem devem nunca abdicar. Nós sabemos que esta matéria do arrendamento está, num outro aspecto prévio, está muito entrelaçada com questões ideológicas. Ora bem, a ideologia, pois com certeza, é muito fundamental, e por aí fora, cada um de nós tem a nossa, mesmo quando pensa que não, com certeza, por aí fora. Mas a ideologia tem qualquer coisa a ver com a fé. Quer dizer, nós não podemos matematicamente demonstrar que uma determinada ideologia é boa ou é má. Provavelmente todas elas têm aspectos positivos e negativos. Portanto, há aqui uma adesão, digamos, menos racional, uma adesão sentimental, em que digamos psicólogos, o que é que será isto? Mas nós não podemos resolver problemas científicos com base em situações de fé. Temos de resolver com base em proposições que elas próprias sejam reconhecidas pela ciência como tal. Eu com isto não digo que a ideologia seja relevante, não é para já, mas conhecer a ideologia do legislador para interpretar as suas leis. Depois o juiz também deve ter a sua ideologia e isso vai interferir nas soluções. Agora não pode ser, digamos, um dado dominante sob pena de pormos em causa a natureza científica do nosso dia. Bem, um outro aspecto prévio tem a ver com o mercado. Nós vamos falar, eu irei falar aqui várias vezes sobre o mercado, sobre as leis do mercado e por aí fora. O mercado existe, é inevitável que ele existe. Nós sabemos que nas sociedades atuais, nas sociedades tipo ocidental, não é, o mercado é inevitável, é um dado, digamos, a priorístico. Nós sabemos que o mercado tem vantagens e desvantagens. Ora bem, o direito aqui pode intervir designadamente limitando certos aspectos negativos do mercado. Por exemplo, o primeiro país a aprovar leis de defesa da concorrência, contrariando o mercado, a livre concorrência, teoricamente, vai levando a que as empresas mais capazes, mais poderosas,
vão ultrapassando as pequenas e no limite fica apenas uma única empresa, já não há concorrência. Não é? É sintomático que o primeiro país a aprovar a lei de defesa da concorrência tenha sido os Estados Unidos da América do Norte, logo nos finais do século XIX, porque perceberam-se que para continuar a haver mercado, esse mercado tinha que ser defendido. Mas, meus amigos, historicamente nós sabemos que a supressão total do mercado só é imaginável em sistemas de economia planificada. Então aí também, não é mercado, a economia planifica, enfim, todos os diversos passos que possam ser dados. E com a histórica, com o direito comparado. Bem, há um comentador, que eu vou aqui citar, suponho que neste caso será, digamos, uma pessoa totalmente imparcial, que é o Fidel Castro, não é? Que reconheceu que, efetivamente, os países de economia do mercado tinham batido, do ponto de vista tecnológico e social, os países de economia planificada. Porquê? Bom, sobre isto discutam os práticos, não é? Mas isso é uma constatação objetiva, ainda por cima feita por quem tem certamente muita autoridade para a fazer. Um outro aspecto prático é o seguinte: quando nós discutimos estas questões de rendimento, temos que conhecer o nosso país real. E o nosso país real não é de todo aquilo que muitas vezes resulta, enfim, de slogans, de intervenções políticas, de catilinárias, por aí fora, seja qual for o quadrante de onde vem. O nosso país real traduz-se em alguns números. E quando a gente pergunta, no caso do arrendamento para a habitação, por exemplo, onde é que moram as pessoas? É debaixo das pontes? Eu realmente conheço algumas pontes, não para todo o país não vejo lá ninguém a morar. As pessoas moram em casa. E essas casas são de quem? Bem, segundo os dados do governo, 79% das pessoas vivem em casa própria. Dados do governo, os dados da União Europeia apontam para 85% das pessoas vivem em casa própria. Portanto, isto é um país de proprietários, não é um país de inquilinos e também não é um país de pobrezinhos coitadinhos. Não é? É um país que tem as suas, enfim, características que nós bem conhecemos, não é? Mas é um país que, em 1993, deixou, esperemos que definitivamente, a área dos países em desenvolvimento, países de desenvolvimento é a maneira politicamente correta de dizer países subdesenvolvidos. Portanto, deixou a área dos países em desenvolvimento e passou a ser um país desenvolvido, enquanto depois várias coordenadas internacionalmente aceitas para isso. Portanto, nós temos a sorte de ter nascido num país desenvolvido e temos a sorte de haver muita habitação para todos. Os aspectos que mais têm ocupado os discursos oficiais dos comentadores, etc., sem negar a sua importância, como é evidente, para basta que haja uma pessoa sem habitação, para ser um problema tem de ser resolvido, como é evidente. Mas sem negar a sua importância, são praticamente problemas de franjas relativamente limitadas da população. Então não há problema nenhum de arrendamento, não há nenhum problema de habitação. Não, temos efetivamente um problema, mas esse tem sobretudo a ver com os jovens. Tem a ver com o problema do alojamento dos jovens, portanto, as pessoas que chegam, enfim, à altura de ter a sua própria vida, de fundar as suas próprias famílias, querem sair da casa dos seus pais e então aí vão procurar alojamento. E aí realmente a situação é complicada, porque ou têm, digamos, algum apoio, não é, para entrar imediatamente na aquisição de casa própria, ou se quiserem bem arrendar, pelo menos nos grandes centros, se for quebrada deve acompanhar o que se passa no Porto e em Lisboa, nos grandes centros, não é? Ou vão para periferias, ou então não encontram rendas compatíveis. Isto é uma surpresa? Isto é novidade? Bem, quando o Código Civil de 1966 foi apresentado por um grande professor, enfim, com o qual eu tive ainda muita honra de trabalhar, todos conhecemos, como que é o professor Antunes Varela. O professor Antunes Varela, que era nessa altura considerado um delfim do Estado Novo, da Segunda República, não é? Declarou que tinha sido, enfim, pena que não tivesse sido possível corrigir o problema dos arrendamentos e do congelamento das vendas em Lisboa e no Porto, porque os resultados que daí viriam seriam pagos pelas futuras gerações. Portanto, isto foi dito há 57 anos. Os amigos das pessoas que nasceram nesse ano já não são velhas, mas já têm uma idade confortável. Eu suponho que com isto estamos mais ou menos entendidos. Bem, então vamos conversar agora um bocadinho sobre a locação. Todos nós temos que a locação, uma cedência temporária de gozo de uma coisa mediante uma retribuição. Agora pergunta-se, historicamente, sociologicamente, antropologicamente, ao que vem a locação e para que é que ela serve. Também na base temos a propriedade. E a propriedade, enfim, é aquela velha discussão, que é que foi primeiro que foi a linha ou se foi o uso, que é que apareceu primeiro, que discute-se que é que apareceu primeiro, se foi a propriedade ou se foi o contrato, parece que terá sido o contrato. Parece que terá sido o contrato, em situações de posse haveria, agora propriedade, portanto o reconhecimento, digamos, abstrato do domínio, tornou-se necessária quando as pessoas foram ao mercado, fazer trocas ou fazer vendas. Porque é evidente nessa altura, se as pessoas vão fazer trocas ou vão fazer vendas, têm que se reconhecer como proprietários. Ninguém vai comprar a não domínio, não é? Então aí foi necessário, efetivamente,
encontrar um conjunto de regras legitimatórias da propriedade. Está fundamentalmente em causa o controle de coisas corpóreas, fundamentalmente em causa o controle da terra pelo aspecto emblemático que tem. No direito romano já havia limitações, devemos sobre a oportunidade de falar um pouco sobre isso, houve reformas agrárias, ou tentativas de reformas agrárias, e por aí fora, meus amigos, desde o Platão e do Aristóteles, há muito pouca coisa nova à superfície do planeta Terra. Quanto à locação em si, vocês reparem que a locação corresponde a um alargamento do aproveitamento dos espaço. O proprietário, de acordo com a definição do artigo 1305 do Código Civil, não é ter o direito de usar, fruir e dispor daquilo que é seu. Portanto, são prerrogativas do domínio. Mas dispor pode ser definitivamente através da venda ou da doação, ou pode ser temporariamente através da locação. Portanto, a possibilidade de dar em locação, no caso de imóveis, dar em arrendamento daquilo que é seu, aumenta as prerrogativas do proprietário, aumenta o conteúdo útil do direito da propriedade. E do ponto de vista do locatário, o locatário, pela locação, vai receber o gozo de uma coisa, portanto, o uso e a fruição de uma coisa. Gozo a que ele, a partir de não ter direito, passa a ter, ainda temporariamente, ainda dentro de uma retribuição, mas estamos no campo, digamos, dos negócios onerosos, não da doação, nem da comunidade, mas passa a ter, de facto, essa utilidade, essa vantagem. De outra maneira, não teria. Não é? Por isso, graças à locação, o naipe, digamos assim, de pessoas que podem aceder ao gozo dos bens é muito superior. Isto para dizer, meus amigos, que a locação é um instituto legítimo, razoável, útil e benfeitoso. Porque, por vezes, no discurso oficial, até dá a impressão que a locação é uma vergonha. Não é? O colocador é um desavergonhado, não é? O locatário, coitado, é um envergonhado. Nada disso, é um instituto legítimo, experimentado ao longo de milénios, não é? Que, aliás, surge nas várias civilizações, e vou falar de nossa, não é? E que aumenta a possibilidade de aproveitamento dos bens corpóreos aqui no nosso planeta Terra. Então, falava sobre a propriedade. A propriedade, enfim, tem sido discutida ao longo dos séculos, tem havido ideologias que negam a propriedade, por aí fora, mesmo no Novo Testamento nós encontramos palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo bastante contundentes contra a propriedade e contra os livros, enfim, tudo isso tem sido disputado ao longo dos séculos. Eu diria apenas que nos pensadores modernos, designadamente em Kant, em Hegel, a propriedade tem sido acoplada à ideia de liberdade. Nós temos liberdade, fazemos aquilo que quisermos e que não seja proibido por lá. Excelente, mas para fazer aquilo que queremos, temos que ter alguma coisa. Não é? Se eu não tenho um automóvel, não posso ir para onde quiser. Se eu não tenho algum dinheiro, não posso comer aquilo que quiser, não posso assistir espetáculos, por aí fora, por aí fora. Portanto, sem propriedade não há liberdade, e direito comparado comprovam com bastante abundância. Evidentemente a gente pode dizer, mas espera lá, mas a liberdade, então, mas a Amazon e a Google e por aí fora, não é se é para se ver lá a liberdade ou não, isso, mas pode ser nada, a partir de um certo grau. O problema já não é de liberdade, é de poder. Quem é que manda? Qual é a melhor maneira, digamos assim, de gerir os bens no planeta Terra? É a Google ser privada ou ser pública? É a Amazon ser privada ou ser pública? Sobre isso, o direito comparado dá-nos elementos, e a própria história do país dá-nos elementos, enfim, não vou entrar por aí, mas não queria deixar de aflorar este aspecto. Há que a propriedade tem limitações, estamos de acordo. Em Roma já havia uma série de limitações à propriedade. Por exemplo, o sistema das relações de vizinhança no direito romano é extremamente completo, em alguns casos mais completo do que aquilo que consta no nosso Código Civil. Aliás, está fortemente romanizado, portanto, ninguém discute, mas são limitações. Se elas não existirem, os poderes dos proprietários tendem-se até ao limite do que for possível. Limitações que, por vezes, podem até ser severas, não é? Eu gosto de ser, neste ponto da intervenção, referir uma lei muito interessante, de 28 de maio de 1375, 28 de maio de 1375, portanto, 600 anos antes da reforma agrária, que é a lei das chamarias, né, em que o velho Sr. Dom Fernando não mandava que a terra fosse aproveitada, e se não fosse aproveitada, depois podiam-se umas comissões de homens bons que curariam do seu aproveitamento. E a lei das chamarias passou para as ordenações alfonsinas, passou para as ordenações manuelinas e passou para as ordenações filipinas, a que ser revogada apenas pelo Código de Seabra de 1867. Portanto, meus amigos, não há surpresas no campo do direito. Eu estava pensando na reforma agrária, né, que fez furor no Alentejo, só como curiosidade, é onde eu ilustro a auditória, aquilo que vocês veem por trás de mim é a tapeçaria que está no Conselho Científico do Faculdade de Direito de Lisboa. Mas eu estou a falar-lhes do Alentejo profundo, portanto, a mais na esquerda do Adiana, portanto, estão a ver estes sistemas modernos,
não é? Senhora doutora, como vê, estou em Braga, não é verdade? Em espírito e em imagem. Bom, então dizia eu que 600 anos antes da reforma agrária já tinha havido uma reforma agrária, não foi só para o Alentejo, foi para o país todo e para aí fora. Mas a lei das Marias não se será aplicada. Não aplicou-se. Nós temos em Gama Barros uma série de dados, de números e por aí fora, por aí fora, sobre a aplicação da lei das Marias. Não terá sido em termos, enfim, da terra quem trabalha, como foi dito aqui, mas para tentar o outro, mas foi efetivamente aplicado. Ora bem, bom, e com isto vamos aproximando-nos um pouco do arrendamento, da locação. O Código de Seabra fez uma aposta muito forte, não é, na liberdade de contratação. Portanto, a locação era magia, tem peça de liberdade, praticamente as partes combinavam aquilo que muito bem entendessem, as normas impartidas eram muito poucas e eram, digamos, circulares em relação ao arrendamento, e assim funcionava. Nessa altura, por exemplo, nem sequer o limite dos 30 anos existia, portanto, eram celebrados arrendamentos. Estou-me a lembrar de um caso de um arrendamento que foi celebrado por 99 anos, na verdade, e que vai ter que ser dirimido pelos nossos tribunais, já pelo Código atual, naturalmente, mas aplicando o direito antigo. Portanto, aqui funcionava o mercado. Na verdade, se havia muita procura, os preços subiam, se havia pouca, os preços baixavam, se havia muita procura, depois os preços subiam, tornava-se interessante investir na habitação, investia-se, multiplicavam-se as habitações, os preços baixavam, aquela lógica do mercado, não invisível do mercado, na verdade, que falam os economistas. Agora, com a Revolução Industrial, este equilíbrio perturbou-se. E perturbou-se porquê? Bem, houve um afluxo para as cidades. Esse afluxo para as cidades foi motivado por várias razões. Enfim, em diversos países de industrialização, os camponeses passavam trabalhadores e iam trabalhar para fábricas onde, enfim, seriam melhor remunerados, mas havia uma outra razão. A mecanização da agricultura libertou muita mão de obra também nos campos, que as pessoas tinham que fazer alguma coisa. No nosso país não foi bem um problema de industrialização, infelizmente, porque essa foi tardia, não é? Mesmo assim houve uma fuga para as cidades por causa de um fenómeno, vamos chamar assim, de terceirização, de serviços, de pequeno funcionalismo, pequeno comércio, pequeno ensino, enfim, por aí fora também se verificou. Também, havendo um fluxo para as cidades, aumenta a procura. Havendo aumento de procura, sobem as rendas, sobem os preços das casas. Como é que o mercado resolve? Bom, sobem os preços, torna-se interessante investir aí, portanto, aí haver investimento. Só que temos aqui um problema. Meus amigos, aqui é o seguinte, é que, sobretudo na área da habitação, o investimento em habitação é lento. Não é? Se neste momento forem tomadas decisões de investir, porque os preços estão altos, porque há uma grande procura, e por aí fora, mas, enfim, o que se passa nas câmaras municipais, não é? Todos os advogados sabem o que é. Não é? E depois, com as dificuldades de construção, financiamento, por aí fora, por aí fora, por aí fora, desde o momento em que é tomada a decisão de investir, até o momento em que é passada o certificado de habitabilidade, podem enviar ideias, ou qualquer coisa desse género. Portanto, o mercado é lento para reagir. E como é lento, temos aqui um problema. E esse problema tem que ser resolvido. Não é? E para isso é que serve a comunidade organizada, para isso é que serve, efetivamente, o Estado. Além disso, acontece ainda um outro aspecto, uma ideia política, mas nós podemos tratá-lo em termos científicos, e que é o seguinte, é que sempre que há uma mudança de regime, o novo regime quer imediatamente conquistar bases de apoio. E por isso vai tomar medidas, digamos, imediatistas na área do arrendamento. Portanto, aqui temos a intervenção do Estado no arrendamento que veio desaguar aquilo que hoje em dia se chama o vinculismo. O vinculismo é o fenómeno pelo qual, através de uma série de alterações, os locais arrendados vêm a ser, digamos, afetos aos inquilinos, aos arrendatários. Fica uma situação de vinculação, naturalmente, em detrimento da propriedade. Bom, temos medidas vinculísticas já no século XIX, no Código de Processo Civil, em 1876, veio tornar obrigatória a intervenção dos tribunais para despejos normais, portanto, para situações normais de cessação do arrendamento, não se era necessária. Uma lei de 1896, Vince Ribeiro, veio trazer mais complicações processuais e veio estabelecer a possibilidade de se suster um despejo por doença do arrendatário. Eu digo isto com uma certa ironia, eu lembro que aqui há uns anos eu era professor na Universidade Católica Portuguesa e marquei com alguma pouca antecedência, marquei 12 provas orais. A disciplina teve direitos jurídicos. E no dia seguinte tinha 12 certificados médicos em cima da secretária, quer dizer, meus alunos, que eram todos jovens, saudáveis, não é? Em pleno mês de verão, adoeceu tudo de um dia para o outro. Portanto, isto para dizer que medidas, enfim, depois, coitados, o detalhe está doente, não vai ser despejado, pois, com certeza,
continuar numa arrendatária que não tenha um médico simpático, não é? E um médico simpático, com certeza que não vai recusar um certificado. E se for alguém respeitado, com certeza o arrendatário está na cama com a língua de fora. Não é? Pois então. Portanto, meus amigos, são medidas boas, medidas saudáveis, medidas justas, mas depois têm estes efeitos secundários. Mas depois foi proclamada a República, em 5 de outubro, como sabem, um golpe militar em Lisboa, derrubou então o legítimo governo. O governo era monárquico, porque aliás tinha sido das eleições de 8 de agosto de 1910, no qual o Partido Republicano, aliás, conseguiu bons resultados, mas não conseguiu a maioria, portanto, resolveu o problema com um golpe militar. Com esse golpe militar, deu depois lugar a uma série de medidas no arrendamento. Logo no dia 11 de novembro de 1910, foi decretado o congelamento das rendas por um ano. Entretanto, deu-se, enfim, aquilo que eu acho que foi um grande desastre para a Europa, foi a Primeira Guerra Mundial, a Guerra Civil Europeia, e à conta da Guerra Civil Europeia foram tomadas mais uma série de medidas no sentido do vinculismo. Em 1914, novamente, as rendas foram congeladas. 28 de setembro de 1917 foram proibidos os despejos de conveniência. Os despejos de conveniência, a expressão de despejo de conveniência, era a cessação de um contrato de arrendamento quando chegasse ao seu termo, né, que o senhorio não quisesse renovar. Quando foram proibidos, foi porta aberta para aquelas renovações automáticas. Foi publicada imensa legislação nessa altura, de tal maneira que em 1919 resolveu já codificar-se esta matéria, assim, o diploma também, com os colegas mais antigos devem da conhecimento com ele, que é o decreto 5.411, 19 de abril de 1919, manteve o congelamento das vendas, manteve a proibição de despejos de conveniência, dizendo que eram medidas transitórias, mas efetivamente, nessa altura, houve uma desvalorização muito grande do estudo. Luís Mata que me esteja a ouvir, mas se sim, não é a moeda de um escudo, depois da República começou a ser uma linda moeda de prática, e então a moeda de metais do tempo do monarquia. E quando chegamos aos anos 20, aquilo já era uma moeda muito pequenina, muito pobre, não é? Não digo que tenha chegado ao ponto de que se ia chamar muitos anos mais tarde de questão marcelino, não é? Não só que é tanto de alumínio, né? Hoje em dia já é uma raridade, mas enfim, provavelmente há uma ideia do que foi a desvalorização da moeda das vendas, causar um grande alvoroço, não é? Por isso começaram a aparecer diplomas a permitir alguma atualização da no ano de 1922, foi a primeira nesse domínio. Qual era o esquema seguido? O esquema seguido era o seguinte, era permitir a atualização das matrizes. Havia matrizes que apontavam para o valor dos prédios nas finanças, claro que essas matrizes também eram desvalorizadas, mas se uma pessoa requeresse a atualização da matriz, então aí poderia haver uma certa subida. Os resultados foram magros, que era tudo tão baixo, né, que realmente não deu. Em 1923 mais um diploma, também permitia mais umas atualizações, mas, enfim, muito aquém da desvalorização da moeda. Pronto, houve outros diplomas, agora não vou aqui enumerá-los todos, vou chamar toda a atenção, já agora no regime da Segunda República, também conhecido por Estado Novo, foi a Lei 2030, 22 de junho de 1948. Esta lei é uma lei importante por várias razões. Bom, para já, uma razão prática, não é? Praticamente, esta lei na parte do arrendamento transitou toda ela para o Código Civil de 1966, até com um dano para a própria linguagem. A linguagem foi tão cuidada como foi o Código de 1966. Depois, foi uma lei que foi fundamentalmente preparada pelo professor Pires Lima, portanto, Pires Lima, que muitos colegas administrativos eram esse trabalho, foi um grande professor de Coimbra, né? Tinha muita presença política, digamos assim, nos corredores da Segunda República, e por isso, com certeza, que era uma pessoa muito culta, muito conhecedora do direito estrangeiro, portanto, pensou certamente muito bem o que é que se. Para bom, esta lei, de certa maneira, codificou a matéria do arrendamento, mas, bom, manteve o congelamento das rendas em Lisboa e no Porto. Portanto, aquela técnica de atualização através da revisão dos valores das matrizes, não é, foi paralisada em Lisboa e no Porto. Depois foi promover, em certos casos, a transmissibilidade do direito do arrendatário, através de transmissão, em certas condições, no âmbito familiar, e depois do espaço dos estabelecimentos comerciais que envolver um arrendamento comercial. Ora bem, portanto, a partir daqui, digamos assim, o vinculismo entronizou-se na Segunda República. É importante, eu suponho que, enfim, 50 anos depois de 25 de abril já se pode falar à vontade sobre estes temas, né, que há algum tempo seria politicamente incorreto, mas é preciso explicar que a Segunda República tinha o seu apoio social. Quer dizer, não era um regime militar imposto, não é, durante 48 anos, sem mais nem menos. Claro que não havia eleições livres,
como nós hoje em dia as entendemos, mas havia apoio social. E o apoio social da Segunda República era fundamentalmente aquilo que nós chamaríamos hoje em dia da pequena burguesia de Lisboa e do Porto. Provavelmente outras cidades também, mas essas eram uma. Pequena burguesia de Lisboa e do Porto, portanto, pequenos funcionários, pequenos comerciantes, pequenos bancários, por aí fora, enfim, uma classe numerosa, uma classe culta, portanto, pessoas, enfim, alfabetizadas, uma classe que era mal paga, que tinha escasso apoio social e, portanto, aí o dispor de uma habitação com uma renda baixa era fundamental para o funcionamento da sociedade. E estar a atualizar essas rendas e a colocar efetivamente sérios problemas sociais. E por isso é que em 1948, a Segunda República, o Sr. Pires Lima, o governo de António Vera Salazar, tiveram cuidado de não tocar nesta área muito exclusiva das rendas. Aliás, explicou também porque é que o Código Civil, contra a opinião do Sr. António Varela, também não chama essa matéria em 1967. Consequências, meus amigos. Bom, perpetuação de situações do arrendamento. O arrendamento, que desde o direito romano era uma situação temporária, mas famoso, tendencialmente uma situação perpétua na medida em que só o arrendatário é que podia pôr termo, são as regulações automáticas que operavam, e o arrendatário não tinha sido para ter um arrendamento, não é porque as rendas eram rendas baixas. Segundo ponto, transmissibilidade à margem da ordem dominial. Se a propriedade é transmissível, faz parte da ordem dominial, mas o arrendamento não. O arrendamento, em princípio, é um contrato intuito persona, não é que liga apenas aquelas pessoas, mas admitiu-se, enfim, com aquelas técnicas de comunicação, que fora, não vou insistir agora neste aspecto, que houvesse uma transmissão do arrendamento. Consoante as vendas, terceiro ponto. Quarto ponto, restrições à resolução. Quer dizer, em vez de se aplicarem regras gerais quanto à resolução dos contratos, havia aqui, digamos, uma lista muito estreita sobre a qual, mas teve a ver milhares e milhares de acordos, foram feitas dúzias e dúzias de pareceres, enfim, sobre os fundamentos da resolução de um contrato de arrendamento, enfim, se houvesse aqui tempo a conversar, eu podia contar alguns casos engraçados nesse domínio. A fiscalidade era um pouco desincentivadora, porque não havia benefícios fiscais para uma situação que é de manifesto interesse social. E depois, é um segredo que nós juristas temos bem guardado, não é? Era a complexidade burocrática. Quer dizer, para acionar os mecanismos próprios do arrendamento, para conseguir, por exemplo, uma desocupação para a habitação própria do senhorio, para funcionarem as esquerdas da resolução por não cumprimento do contrato, enfim, para ser uma atrapalhada. Era uma atrapalhada, as rendas eram muito baixas, os processos tinham pouco valor, portanto, os colegas advogados, enfim, que gostam de causa gloriosa, fugiam desta matéria, era conhecido na altura, este é um contato, por exemplo, com o Carlos, um grande deputado, e eu, este, o Cristiano Olhos Advogado, um grande advogado, um grande professor, que eu posso manter. Então, a hora de trabalhar, não é que dizia que punha letreiros a dizer não se aceita aqui questões inquilinadas. Davam muito trabalho, tiravam poucos honorários. Enfim, era uma área realmente, numa terra pouco acessível nesse domínio. Quanto ao Código Civil, o Código Civil de 1966, mas manteve, como eu disse, praticamente o regime que vinha da Lei 2030 de 1948, por vezes mesmo a letra, não é? E manteve a suspensão da atualização das vendas em Lisboa e no Porto. Então, nós temos uma situação, digamos, já bastante complicada quando foi o 25 de Abril, antes da queda da Segunda República, depois houve um período de instabilidade, mais revolucionário, e depois foi aprovada a Constituição, entramos em normalidade e, portanto, temos nós a Terceira República. Ora bem, o que é que aconteceu neste momento? Pois já temos que olhar para a realidade do país. Não é? Houve um processo muito complicado e doloroso, a chamada descolonização, que trouxe para a metrópole cerca de 1 milhão dos nossos concidadãos, né, que eram fundamentalmente de Angola e de Moçambique. E esses nossos compatriotas começaram a muito tempo. O Estado parece que tinha muitas reservas de dinheiro, que no regime anterior não dava hotéis para todos, depois já não havia, depois ainda eram pessoas, enfim, dinâmicas, trabalhadoras, né, começaram a comprar casas, enfim, portanto houve aqui uma grande pressão do lado da própria. E depois foram tomadas as tais medidas revolucionárias, né, que se tomam sempre que há uma revolução. Em 1974, ao 27 de maio, há congelamento de rendas em todo o país, não só em Lisboa e no Porto, mas em todo o país. Não é para quem está a falar do Alentejo Profundo, é um bocado estranho, né? Congelar aqui rendas, nas casas estão desocupadas. Aliás, no Norte também tenho conhecimento de terra, que numa opinião que acontece a mesma coisa. Até um amigo meu, advogado, não sei se me está a ouvir, um abraço para ele, um amigo meu, advogado, que dizia, pois, olha, tinha lá umas casas, era ótimo, né, que tivessem arrendá-las compulsivamente, eu não consigo colocá-las no mercado. Bom, depois, um diploma de 12 de setembro de 74 foi proibido de demolições, né, à falta de demolição, naturalmente,
os inquilinos eram desejados, foram fixadas as normas máximas, foi fixada a obrigação de arrendar, houve arrendamentos compulsivos em 75 para justificar ocupações, por fora, a finalização foi muito numerosa e foi um vínculo muito colado, digamos assim. Paradoxalmente, houve um estudo de construção também nessa altura, mas esse estudo de construção não era para o mercado de arrendamento, era para dentro. Não é? E como essa, digamos, a necessidade habitacional não se compadecia com o que se passava nas câmaras municipais, que aliás tinham pouca autoridade também nessa altura, surgiram em bairros periféricos, né, designadamente à volta de Lisboa, provavelmente ao Rio do Porto também, bairros periféricos que pareciam não conheciam. Não sei, eu fui comentado um caso mais de uma pessoa que, enfim, comprou uma casa dessas e não sei o que, depois reparou que as torneiras estavam espetadas nas paredes e não tinham canos sequer. Não era só torneira, não tinha mais. Enfim, sem condições e sem nada. Portanto, havia aqui um esforço muito grande de reconstrução, houve vários diplomas que fizeram reconstruir um sistema coerente de arrendamentos, designadamente a chamada Lei das Vendas, que é a Lei 4685 de 20 de setembro. 4685 de 20 de setembro. Portanto, era o governo do Bloco Central. O Bloco Central era uma coligação entre o PS e o PSD. E o governo era presidido pelo Dr. Mário Soares, que está em posição. Este devia ser o governo mais consensual da história do país. Quando esta lei das vendas foi aprovada, caiu o Carmo e a Trindade. Parece que toda a população imediatamente era deitada ao mar e que não havia mais casa para ninguém. E afinal, quando essa lei foi aplicada sem grandes problemas, ela teve umas atualizações extraordinárias e por aí fora, mas com a base em ciência era muito baixa, não, é? Não houve consequências de maior. Bem, depois chegamos a 1989. Em 1989, estávamos no primeiro governo do professor Cavaco Silva, que era um governo que tinha maioria absoluta, foi deputado no Parlamento, mas tinha outra coisa que já não se fala, que era a maioria de votos. Portanto, teve mais de 50%, talvez 52% dos votos. Portanto, no caso, agora, no segundo ano, segunda eleição do professor Cavaco Silva, também teve essa maioria dos votos. Portanto, estava em boas condições, né, para empreender aqui uma sólida reforma do arrendamento, agora sem aquelas peias, né, que tinham os governos da Segunda República, que queriam ter um apoio social, e depois os governos também da Terceira República, porque, pai, essa para a pequena burguesia do Rio do Porto foi-se a tornar, depois, o suporte eleitoral, fundamentalmente, do PS e, em certas margens, do PSD. Portanto, aquela zona, não é, pela qual ninguém se quer andar. Ora bem, então, nessa altura, era ministro não, o valor da habitação, era o ministro, era o Igor Martins, aliás, um homem do Norte, não é que, enfim, que eu conhecia e me perguntaram o que é que se pode fazer no arrendamento. Eu disse, bom, olha, tenho administrado já há muito tempo, mas vamos montar aqui uma equipa com advogados e com práticos de direito e com estudiosos das faculdades e vamos ver então qual é. Nós fizemos o estudo e apresentámos o seguinte ideia. Olha, mexer nos arrendamentos de pretérito é uma atrapalhada política, é uma atrapalhada social. São as tais viúvas, não é, com pensões muito baixas, que têm um apartamento no centro das cidades, no Porto, que recebem uns hóspedes e tal, e com isso conseguem manter uma vida digna. Não é? São os pequenos empregados e por aí fora, quer dizer, mexer aí é muito complicado, agora não mexer. Agora, o que se pode fazer é o seguinte, que é manter os ordenamentos de pretérito e fazer um regime, digamos, alemã, para o futuro. Um regime alemão, já agora, desculpem meus amigos, por alguns números, o país europeu, da União Europeia, que tem a maior percentagem de habitação própria é a Roménia, 96%. E o país da União Europeia que tem a mais baixa percentagem de habitação própria é a Alemanha, 50%. Portanto, todos 50% é arrendamento. Quer dizer, o arrendamento funciona e as pessoas gostam, não é verdade? Muito bem. Portanto, seria essa a solução. Portanto, isso foi proposto, o governo na altura disse, bom, vamos ver o que é que se passa, o que é que se não passa, claro, então são lá as bases, as bases do PC na altura são, não pode ser assim, não pode ser assim, o arrendamento não pode ser totalmente liberalizado, e os elementos de critério, apesar de tudo, precisam de alguma correção, e por aí fora, portanto, isso poderia ter sido uma reforma muito grande do arrendamento. Se tivesse sido feita, meus amigos, essa reforma teria agora mais de 30 anos, é a minha convicção, né, diz o jurista, não é, que teríamos um poder muito eficaz. Mas, enfim, não houve condições políticas para o fazer. Então fez-se um regime de arrendamento urbano, RAU, conhecido por RAU. Eu devo dizer que esse RAU, alguém tinha que pôr na caneta escrevê-lo, não é? Foi fundamentalmente eu que fiz esse trabalho, mas tivemos o cuidado, na altura, de ouvir o professor António Varela, o professor Pedro Coelho, o professor Henrique Mesquita, o professor Vicêncio Valontelos, enfim, outros professores, portanto, tudo que havia, enfim, de peso pesado na matéria do arrendamento, que deram as suas opiniões e por aí fora, e tudo isso foi acolhido
era assim que se estava na altura. Hoje em dia é impossível, pois estabilidade tem que posso explicar por que razão. Então, o que é que fez esta reforma de 89, depois publicada em 90? O tal grau, bom, já codificou a matéria, estava espalhado por não sei quantos diplomas, procurou harmonizar soluções, fazer soluções dispares, por exemplo, havia um regime à preferência nos arrendamentos comerciais, um regime diferente nos arrendamentos para a habitação, procurou, e foi a grande novidade, que também foi considerada uma catástrofe na altura, que toda a gente soube, admitir arrendamentos por tempo certo. Portanto, se as partes combinassem efetivamente que este arrendamento tinha duração tal, por aí fora, como aqui na forma, era essa a duração do arrendamento, não havia prorrogações se não fosse perguntado de ambas as partes, e depois tirou-se a matéria do Código Civil. Porquê? Fundamentalmente pelo seguinte, como se codificou uma multidão de diplomas que havia, desculpa, mas eram mais de 300 diplomas que havia sobre a arrendamento, como se codificou a matéria do arrendamento, havia muitas questões regulamentares que não fazia sentido para o Código Civil. Nessa altura, codificou-se efetivamente essa matéria. Pronto, o diploma foi aplicado, enfim, então foi por aí fora, e com isso chegamos ao ano de 2004. No ano de 2004, estava nessa altura uma ideia mais liberalizante no governo do professor Durão Barroso. E na altura, a secretária de Estado da Habitação, a Dr. Areias, mandou perguntar lá nos termos quem é que fez a reforma de 69, 80 e tal, não sei o que, então lá apareceu o meu nome, e lá sou eu que estou chamado ao Ministério. Seja qual era a minha opinião, exatamente a opinião que tinha dado, como é uns anos antes, olha, isto, o arrendamento mexeram os de passado não vão. Isso é uma atrapalhada política, é injusto, é uma confusão, deixa-os lá estar, as pessoas vivem velhinhas, ainda bem, muito velhinhas, mas acabam por partir. Portanto, é uma questão agora de paciência, esses arrendamentos acabarão, não é? Então vamos para uma vida nova. Ai, que boa ideia, bom, boa ideia, mas depois lá começaram os tais partidos políticos. Estamos a falar de partidos que hoje são considerados de direita. Até imaginem o que é que não seria na geringonça, não é? Ah, e tal, bom, se calhar não pode ser tanto assim, quero lá tanto liberalismo também não, menos, e já agora também este critério tem que ser qualquer coisa, e por aí fora, por aí fora. Bom, pois eram os problemas que nós tínhamos em mãos. Mas já a confusão legislativa era sempre mais comum. Depois o mercado era muito frágil, o mercado do tempo. Depois os jovens não tinham habitação. Depois havia construções sem qualidade. Depois o trânsito era caótico, não é? A gente sabe o que é que acontece todas as manhãs e todas as tardes em Lisboa e no Porto, se a Praga já não fica atrás, não é verdade? São engarrafamentos muito grandes. Não é? O que é que resulta daí? Os jovens vão para a periferia. Depois não têm tempo nem possibilidades de ter muitas crianças, portanto, lá vai uma crise demográfica à mistura. Depois gasta-se imensa gasolina, imenso gasóleo, poluição, déficit energético. Depois temos casas de volutas, e depois não se fazem as obras. É um aspecto que tem que ser aqui também mencionado e que um pouco mais à frente irem incentivar. Quem é que faz as obras? Já não a sociedade não vai fazer obras, como já foi discutido nos nossos tribunais, não é? Se tem uma renda de 40 euros, não vai fazer obras de 100 mil. A sociedade, aliás, até considera isso abuso do direito, não é? Portanto, hoje em dia, já não há nenhum advogado que se preze para pedir obras nessas circunstâncias, já sabe que não é? Dizem que é abuso do direito. Do ponto de vista técnico, temos direito comum, portanto, o direito comum, direito das obrigações, direito dos contratos. Depois temos uma massa vinculística subsequente à lei de 1948, né, cristalizada no Código Civil, e depois temos ótimos da massa vinculística, do início do tempo da Revolução, e depois de 1981, fundamental. Portanto, como disse, a sugestão foi efetivamente a de respeitar os alimentos de pretérito, e ninguém mexe, prever um esquema liberalizante, portanto, ao alemã, para o futuro, e meter esta matéria no Código Civil. Então, vejam lá, o tempo passa, não é eu próprio que sugeri que a matéria fosse tirada do Código Civil, depois me sugeri que ela voltasse para o Código Civil. Porquê? Bom, por duas razões. Primeiro, porque se fôssemos encarar, digamos, um sistema simplificado de arrendamento, já desapareciam aquelas normas regulamentares e não sei o que não se põe no Código Civil. Aquela estrutura básica, e se houvesse depois coisas a regulamentar, não para diplomas à parte. O segundo aspecto, e eu gostaria muito de enfocar este aspecto, é por uma questão de confiança, partindo do princípio que não se mexe no Código Civil para dar com aquela palha. Ora bem, é muito importante, se quisermos, digamos, atrair um investimento privado no futuro, no mercado da habitação, que haja confiança. Mas se os operadores económicos não confiam, não investem, obviamente. Agora, estando no Código Civil, daria uma certa ideia de estabilidade. Pronto, assim foi proposto um diploma. Novamente foram ouvidos os professores, já não eram os primeiros, portanto, os anos do ano passado, mas foram ouvidos os professores das faculdades de Direito de Lisboa e de Coimbra, e da Católica também, se quando nessa altura ainda existia a escola parada, mas existia a escola,
foram ouvidos, sei lá, como é o Dr. Pinto Monteiro, o Sr. Calvão da Silva, o Sr. Soares Martínez, por aí fora, enfim, essas pessoas foram ouvidas, foram incorporadas. Aliás, toda essa matéria, e publicistas também, o professor Luís da Clara Garcia também foi ouvida, toda essa matéria foi publicada pela revista O Direito. Portanto, o diploma foi apontado, foi para a Assembleia da Lei. O diploma foi aprovado na generalidade, com os votos da então maioria existente CDS-PSD e com a abstenção do PS. Portanto, não houve uma posição do PS relativamente a este diploma. E na especialidade houve muitos preceitos, né, que foram aprovados com os votos dos deputados do Partido Socialista. Portanto, eu diria que se não se construir um bloco central para aprovar esta lei, pelo menos andamos próximos disso. Só que tanto caiu o governo, né? Aquela atrapalhada do Santana Lopes, por aí fora, quem caiu o governo, numa altura em que já estava aprovado, digamos, a lei da autorização legislativa, mas né, caiu o governo, tanto caducou tudo isso, na verdade, então passou pelo novo governo, o primeiro governo, maioria absoluta, do engenheiro José Sócrates. Bem, no programa desse governo estavam várias medidas e uma delas, para aplicar em 100 dias, era a reforma do arrendamento. Por exemplo, que fazer uma reforma do arrendamento em 100 dias, não é isso, nem o Justiniano, nem o Justiniano conseguiam fazer uma coisa dessas. Só que eles tinham aquele diploma que nós tínhamos feito, né? Tinha sido para a nossa Assembleia. Então o que é que fizeram? Eu agora não sei quem é que fez, que ninguém se acusa, mas agora a matéria saiu, digamos, da praça pública, então não se deve dizer gabinetes. Pegaram o diploma de 2004, retalharam, cortaram, mudaram, alteraram, por aí fora, por aí fora. Enfim, na altura disse que escrito, não é o que é que pensava dessas alterações, não está muito melhor. Claro, os colegas dirão, pois, eu fui pai da criança, não é? Eles que mexeram na criança. Digo, bom, não fui pai único, não é? Ou pai dos pais, e terá havido certamente também mães, não é? Mas, enfim, suponho que aquilo que eu digo é objeto. Então, qual foi o escopo, digamos assim, dessa reforma em termos práticos? Porque, no fundo foi para restringir a liberdade das partes. Manter um esquema de arrendamentos de pretérito, que em certos casos podiam passar a arrendamentos de futuro, eu devo dizer que isso é muito atrapalhado, está fora da minha intervenção de hoje, mas é uma matéria muito técnica, muito com diplomas muito contraditórios, portanto, enfim, o resultado foi realmente, curiosamente, nessa altura, passado, enfim, algum tempo, não é? Nessa altura, deu-se uma situação de superávit de habitação. Por várias razões, não é? Começou a queda demográfica, ainda não tinham vindo os imigrantes, ainda não havia turismo em grande quantidade e por aí fora, de modo que havia muita habitação potencialmente disponível e até quebra nos preços, quer de rendas, quer de aquisição de propriedade. Tive, por exemplo, colegas meus, advogados, né, que adquiriram escritórios em Lisboa e passados uns tempos venderam-nos com prejuízo porque os preços, efetivamente, caíram. Bom, houve aquele lá desastre que levou depois à intervenção da Troika e no memorando da Troika estava lá, tendo de pagar, dizia que o governo de Portugal se comprometia a reanimar o mercado do arrendamento. Não dizia como, mas tinha essa bem. Continuando nisso, o governo agora já era um governo de Passos Coelho, nasceu em 2012, são tantos governos que sempre trocam-se, não é verdade? Fez então uma nova reforma, a Lei 31 de 2012, 14 de agosto, 14 de agosto é a data do Natal da Derrota, 14 de agosto, não é? Que, digamos, liberalizou os contratos de ruptura, contratos de ruptura, permitindo que as partes estipulassem prazos, estipulassem a forma da solicitação e por aí fora, procurou agilizar o processo e procurou, digamos, aumentar a transição dos arrendamentos de pretérito para os arrendamentos de futuro. Podemos dizer, meus amigos, isto não há números seguros, é? Até porque depois os governos subsequentes vieram a acusar esta liberalização de ter complicado o mercado do arrendamento. O que eu posso dizer aí por experiência própria é o seguinte. Em Lisboa passei a ver escritos nas janelas, coisa que só me lembrava quando era pequenino, não havia escritos nas janelas. E depois a esperava. Depois, verificou-se que as pessoas encontravam qualquer um para a espada. Eu fui por essa altura, mais ou menos, que os meus filhos chegam de casa e todos eles arranjaram casas em Lisboa. Evidentemente que não era com salários mínimos, mas quer dizer, rendas da ordem de 800, 900, 1000 euros para apartamentos muito razoáveis em sítios centrais, porque hoje é impensável. Hoje apartamentos desses não é contar pelo menos com 3000 euros e não sei se isso será possível. Bom, o que é certo é que não é, veio depois a surgir um novo inquilino. Portanto, fundamentalmente, os 11º, 12º e 13º governo do atual primeiro-ministro, e da Lunda por 4 de Lisboa, o Dr. António Costa. Ora bem, qual é aqui o problema?
Bom, evidentemente, no fim da chamada geringonça, eu digo geringonça porque toda a gente diz geringonça, até a própria no governo da geringonça havia efetivamente uma pressão política para mexer nessa matéria. Mas não havia assim queixas que justificassem logo uma intervenção, digamos, legislativa. Tanto assim que praticamente durante os primeiros 2 anos não aconteceu nada. E depois, quando começou a haver assim umas mexidas no arrendamento, começaram assim mexidas relativamente discretas. Portanto, em 2017 vieram-se garantir os arrendamentos locais com interesse histórico, aquela mexidela extraordinária no direito de preferência, que depois é uma declaração de inconstitucionalidade, porque se as pessoas estudassem um bocadinho de leis, não faziam coisas dessas. Enfim, depois a coisa começou a subir um bocadinho de tom em 2019, a tal lei que pretendia restabelecer equilíbrios, contratos de arrendamento e praticamente reverteu todas as alterações da reforma de 2012, pristinando o anterior, não é? E em 2023 o arrendamento para subarrendar, enfim, não foi de Estado, mas de Estado é pronto. Bom, depois temos aquele pacote da habitação mais. Mas não vou falar muito sobre isso. O pacote de habitação mais tem, do meu ponto de vista, vai decidir isto, que é uma grande vantagem. Não toca no Código Civil. Faz falar umas coisas estranhas, mas não toca no Código Civil. Vai alterar 18 diplomas de natureza muito diversa, privados, processuais, fiscais, direito público e por aí fora. Nós fizemos na altura nos jornais, no Faculdade de Direito sobre esta matéria, em que foi preciso convocar cerca de 10 especialistas de áreas diferentes para tratar dessa matéria. Pronto, isso, enfim, como sabem, nós estamos agora no documentário político, conhecem a carta que o professor Marcelo de Souza nos mandou para a Assembleia da República como projeto político quanto a esta matéria. E o que eu posso dizer é que esta reforma, independentemente agora, enfim, qualquer outra coisa, correu mal logo no dia seguinte. Quer dizer, logo no dia seguinte, mas assim que foi quando a pública essa reforma, imediatamente seguiram os preços das casas, seguindo os preços da renda. É exatamente o contrário daquilo que penso eu, o legislador pretenderia. Porquê? Bom, meus amigos, colegas que estão habituados a trabalhar com valores mobiliários sabem que se consta que as ações vão subir, sobem mesmo. E se consta que as ações vão descer, é que descem mesmo, que é daquelas coisas, ainda que não haja nenhuma razão objetiva de que isso suceda, não é verdade? Portanto, se consta que vai haver leis severas para o arrendamento, imediatamente sobem as rendas e sobem as rentáveis. E agora como é que isto vai sair? Não sei. Todo não sei, onde tem arranjado atrapalhado, aqui as castanhas do lobo. Bom, mas agora temos aqui uma questão, são os tais dilemas, não é verdade? Então, mas haverá uma emergência habitacional? Porque reparem, os preços começaram a subir porque efetivamente aumentou a procura. E aumentou a procura porque houve, digamos, imigrantes que vieram para a nossa terra. Os imigrantes têm imensas qualidades e uma delas é que trabalham. E quando se trabalha, ganha-se dinheiro. E quando se ganha dinheiro, quer-se uma casa. Só de procura por parte de residentes não nacionais. E depois está o fenómeno do turismo. Eu devo dizer que todos nós, no meio incluo nisso, não é? Gostamos do turismo quando vemos os números. Nós não gostamos de turistas, que o ideal era que houvesse turismo sem turistas. Esse tipo de ensino não será possível. Portanto, isso provocou uma pressão sobre a habitação. Pressão essa que, dizem especialistas de várias colorações políticas, foi ampliada por medidas pró-cíclicas. Portanto, e agora? Parece que existe uma situação de emergência habitacional. Volto a dizer, essa emergência habitacional deve ser conduzida ao seu espaço próprio. Isto é, a maioria da população vive em casa própria e dos restantes têm casas, enfim, arrendadas, considerados satisfatórios. Ora bem, portanto, pano de fundo, perpetuação do arrendamento, transmissibilidade do arrendamento, transmissibilidade hoje em dia atinge informações até curiosas, né? Aquele tempo que um colega meu advogado dizia, pois, tinha lá um constituinte meu, tinha lá um inquilino que tinha 80 anos, né? Finalmente faleceu, coitado, depois paz à sua alma, né? E quando o senhor pensava que ia recuperar a casa, não apareceu um jovem de 20 anos que dizia, não, mas eu estava na economia comum, portanto agora tenho aqui direito a continuar isto também. Tipo, situações assim. Com os lamentos das vendas, não é? Como sabem, tem sido aumentado muito abaixo da inflação, restrições à revolução, a fiscalidade é pouco animadora, não é? E temos a complicação burocrática, apesar de várias simplificações, se vai efetivamente mantendo. Consequências, vai já bloqueio das obras. Portanto, esse é um aspecto decisivo, não há quem diga, não sei se exagerando ou não, há duas maneiras de destruir uma cidade, uma delas que é mais barulhenta com bomba atómica, a outra que é mais eficaz é com o regime finalista. Não fazem as obras,
e quem passear por certas zonas de Lisboa, isso não dá para acontecer a mesma coisa, nem para os estados todos conhecidos, e dizer que acho que há muitos famílias que estão a rezar porque a casa cai a todos. Depois temos o problema da desertificação das cidades, temos o problema dos jovens na periferia, temos a quebra demográfica resultante, temos problemas ambientais, as vendas que aparecem são altas e tem uma quebra generalizada de confiança, que é muito grave. Porque se tem investimentos, tem que ser aqui aos investidores. E os investidores, obviamente, com este quadro, com estes comentários que existem, repare, os comentários ainda ampliam mais os aspectos porventura menos atrativos destas leis. Problemas de emergência também noutros países, têm sido invocados, vamos então a direito comparado na Alemanha. Na Alemanha, que é um grande país pela renda, na Alemanha, portanto, uma alteração para os respectivos da IGB, não faz isso há algum tempo, permite que os vários lembram, os Estados federados, em certas áreas, proclamem a existência de uma situação de stress habitacional. Então aí podem limitar os aumentos de rendas da seguinte maneira. Então, há umas comissões mistas que dizem qual é o valor justo do mercado. Não é um valor pretérito, é o valor atual do mercado. E depois, a partir daí, nessas zonas, as rendas só podem aumentar 10% em cada novo arrendamento. Também, em França, também foi feita uma lei de emergência, aliás, em que permite que haja um aumento de 3,5% em certas zonas, 3,5% em certas zonas consideradas também de stress habitacional. Mas para rendas subvalorizadas, aí tem outros esquemas de atualização. Então, os arrendamentos são sempre livres. Bom, dilemas atuais, meus amigos, liberalizar para o futuro? Sim, mas para isso era preciso haver um consenso alargado. É evidente, se o atual governo diz, vou fazer isto, e a oposição diz, sim, então espera lá que assim que eu chegar ao governo, vou imediatamente revogar isso e questionar as leis anteriores. Só que neste ambiente não há confiança. Não é? Então, no tempo do Dr. Mário Soares era possível fazer governo do Bloco Central e agora não é possível que os partidos entenderem-se. Não sei, parece que no Pedro Terra há uma certa tendência para a radicalização e é o que se passa nos Estados Unidos e noutros países. Quanto ao Estado, o Estado deve apoiar, com certeza, deve apoiar situações, digamos, pontuais, verdadeiramente de carência. Não é fazer uma lei para apoiar, sabe-se lá quem, até para estar a apoiar ricos, milionários, se há pessoas, famílias que estão debaixo da ponte, o Estado tem meios de ir lá tirá-las e dar-lhes uma habitação. E por acaso não vejo ninguém debaixo das pontes, mas enfim, passa. Mas é preciso lembrar que é um país de proprietários, não é um país de locatários. É tanto restringir a propriedade, é restringir, digamos, o direito da maioria da população, e não da minoria. Isso é importante. Repare, um proprietário são, pode aumentar o seu rendimento. Pode, por exemplo, sei lá, fazer apelo, é uma coisa que agora está muito desconsiderada, a habitação local. Ou pode pintar de arrendamento, enfim, qualquer coisa. Se vão cortar isso, a sua propriedade perde o valor. Depois, há medidas que toda a gente sabe que não vão dar, não. Eu, por exemplo, essa história do arrendamento compulsivo, não é preciso ler a carta do professor Marcelo Rebelo de Sousa, quem conhece o país, é evidentemente que todas as casas não é, vão estar ocupadíssimas, não há nenhuma casa do voluta. Além de ser juridicamente muito questionável, não é que se possa fazer apelo às leituras de água, de eletricidade e de gás, para fazer uma casa de voluta. Isso vai claramente contra o regulamento e a lei de defesa dos resultados das pessoas. Portanto, isso não vai dar nada, mas um barulho que não nos diz nada, uma coisa que faz muito difícil. Depois, naturalmente, é preciso cuidado com os textos jurídicos que se aprovam. São muito grandes, desculpe, com todo o respeito, na verdade, em 1989, 90, em 2004, temos o nível de desenvolver. As pessoas não apenas pessoas, são magistrados, foram filhos e foram promovidos colegas advogados. Né? Agora, que eu saiba, não se ouve ninguém. Porquê? Sabem que depois passam-se coisas tão bizarras. Uma das razões é que aparece no telejornal aquelas letrinhas assim por baixo, quanto é que as pessoas ganham quando fazem parceiros pelo governo. Devo dizer que já conta disso, não é? Já há muito tempo, quando alguém pega alguma coisa do governo, eu nunca levo nada. É assim que fico a exagerar muito despacho, olha, não é nada. Para o bono. Né? Dispenso ver o meu nome e dizer que tenho não sei quanto. Mas é tal história, meus amigos, como dizem os gestores. Quem paga com menos contrata macacos. Não é verdade? Literalmente, temos aqui é falta de preparação jurídica. Não é? Os diplomas são feitos em gabinetes, por jovens, não é? Meus alunos, enfim, das escolas de direito, não é? Mas para mexer no arrendamento é preciso experiência, é preciso ver como é que é um despejo, é preciso falar com as famílias, é preciso, enfim, há todo aquele mundo de experiência que deve ser ganho, não é? Falando com efetivamente as pessoas
que se movimentam nestas áreas. Nós, cientistas do direito que nos estão a escutar, nós temos um grande trunfo que é a ciência. Então, nós sabemos pela história que medidas é que podem ser tomadas, que medidas têm de ser tomadas e quais são as consequências das medidas que se tomam. Sabemos pelo direito comparado o que é que se faz noutros países e quais as consequências. Nós conhecemos a Constituição. Cuidado, porque a Constituição, em certos casos, não é interpretável à letra. A Constituição tem lá o direito à habitação, mas o direito à habitação é um direito programático que se exerce contra o Estado. O Estado tem a obrigação de adotar políticas que permitam habitação para todos. Não posso ir bater à porta do meu vizinho e dizer, desculpa, esta casa é sua. Pois é. Mas eu tenho direito à habitação. Agora quero ficar aqui tranquilo. Isso não faz sentido. Não, o direito à habitação não é um direito subjetivo, em sentido técnico, que possa ser compaginado com o direito de propriedade, de tal maneira que as duas já ficam tipo 335, já para pessoas, enfim, muito responsáveis, não é? Essa teoria pretendente espantosa, enfim, nós estamos a popular, com certeza que, enfim, daria uma classificação menos brilhante. O arrendamento é um instituto justo. É um instituto justo, é um instituto que permite valorizar a posição do proprietário, que permite o acesso ao uso de bens por parte do locatário, que de outra maneira não teria, e o arrendamento é um período privado. Portanto, é para estar entre enquanto houver propriedade privada, que leva a reter, que é que vai haver, a propriedade privada deve haver arrendamento privado, e o Estado deve facilitar e não complicar. Bom, Sra. Doutora Ana Santos, certamente fiquei aquém das suas expectativas, sempre tão gentis, e aquém das expectativas. De todo. Eu creio que nós temos aqui algumas questões. Senhor professor, deixe-me ver. Pois, pareceu-me que o som de facto não estava o melhor, mas eventualmente tinha a ver aqui com questões técnicas. Eu solicitava aos colegas que eventualmente tivessem alguma questão a colocar, para colocarem no chat, porque de facto, atendendo ao elevado número de pessoas que estão a assistir, não conseguimos garantir a participação direta por parte dos colegas. E lembrava-lhes ainda, aproveitava para lembrar, que nenhuma das sessões no âmbito deste curso ficará disponível no canal YouTube. Portanto, os colegas terão que assistir diretamente, porque de facto nenhuma delas ficará disponível. Bom, entretanto, creio que não surgiram aqui mais nenhuma questão. Senhor professor, um gosto sempre ouvi-lo. Muito obrigada por esta brilhante exposição genérica sobre estas questões polémicas do arrendamento, que, como dizem muito bem, continuam a ser uma verdadeira atrapalhada. E nós, advogados, estamos sempre à espreita quando é que nos vai cair em cima da secretária uma questão de arrendamento que nos obriga sempre a imenso trabalho, a imenso estudo para conseguir resolver. Muito obrigada, muito obrigada. Espero poder contar consigo noutras futuras intervenções. Relembro aos colegas que a segunda sessão deste curso decorrerá no próximo dia 14, quinta-feira, às 19 horas, e contará com a doutora Márcia Passos, que nos irá falar sobre os requisitos de validade do contrato de arrendamento. Muito obrigada a todos e até à próxima. Muito obrigado, Sra. Doutora, muito obrigado a todos os colegas, muita saúde e muitos bons processos para todos. Muito obrigada, Sr. Professor.